E as celebrações da Páscoa, né, tiveram início já nesse domingo, né, com o domingo de Ramos. Iniciando aí também a Semana Santa, Sexta-feira Santa também e o domingo de Páscoa. E para falar sobre essa data tão especial para os cristãos, eu estou aqui com o Padre Joel. Padre Joel, realmente, né, estamos aí na Semana Santa. Fala um pouquinho para a gente, né, sobre a importância dessa data, da Sexta-feira Santa especificamente para os cristãos. Eu penso que quando a gente fala da Sexta-feira Santa, do Tríduo Pascal, da Páscoa, é muito significativo a gente voltar ao Egito, a Páscoa judaica, né? Era escravo, clamaram a Deus, Deus envia Moisés e liberta o povo. Então a gente resume isso em vários anos, que é um processo, né? E quando Jesus, nesse período agora que a gente vai celebrar o Tríduo, ele convoca para a celebração pascal os discípulos, né? E então, por isso é muito significativo, porque ele dá um novo sentido à Páscoa. Então a nossa Páscoa, ela tem um novo e eterno sentido. Porque na Sexta-feira Santa, né, que na verdade é o primeiro dia do Tríduo, porque na quinta a gente abre o período. Nós celebramos 3 horas da tarde a adoração da cruz. Claro que pode ser celebrado em outro horário também. Mas a pergunta é, por que às 3 da tarde? Né? Tem um sentido, por quê? É o seguinte, a Páscoa judaica, na sexta-feira, toda a família tinha que levar o cordeiro para o templo, e os sacerdotes, que eram uma quantidade imensa, né? Então eles faziam análise do cordeiro, se ele era perfeito, macho, né? Conforme lá está escrito na Sagrada Escritura. E às 3 horas da tarde iniciava a matança dos cordeiros. Eram muitos, né? Mas eram eles que faziam isto. Então, por isso, a palavra de Deus diz 3 da tarde, ou seja, aquele que agora elimina todos os cordeiros, né? E ele passa a ser o cordeiro que morre por nós. Por isso, na missa, quem participa, a gente sempre apresenta, eis o Cordeiro de Deus, ou seja, aquele que entrega a sua vida. Se anteriormente a escravidão era uma convocação para uma terra prometida, hoje a nossa escravidão é o pecado. Também a celebração diz assim, que a gente vai ler a Paixão, que é bastante longa, e diz assim, no momento em que Cristo morre, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Este significado do rasgar-se de alto a baixo significa que agora não é só o padre, no caso era o sacerdote, não é só eu, mas todos aqueles que são batizados têm acesso à salvação. Então não é um grupo específico, escolhido, mas o véu se rasgou, porque o véu revela o projeto de Deus, né? E aí a gente segue então as celebrações. O padre, fala um pouquinho sobre como serão as celebrações, né, aqui na Igreja Matriz em Rolândia. Então na sexta-feira, então na quinta-feira santa, né? Então nós vamos ter às 19h30 a celebração da instituição da Eucaristia, quando Jesus senta para a última ceia, popularmente conhecida, né? A instituição da Eucaristia, e nesta missa o evangelista João, diferente dos outros evangelistas, ele fala que Jesus lavou os pés dos discípulos. Então a Eucaristia para João significa servir. Então nós teremos o gesto do lavar os pés. E neste ano, como a campanha da fraternidade trata sobre educação, então são pessoas da escola, então verão professores, merendeiras, aqueles que trabalham na escola, porque todos são educadores, não é só o professor na sala de aula, né? Assim que abre o portão, a forma de acolher, quem faz a comida, quer dizer, a escola é um conjunto, né? Então todos teremos o gesto, lavar os pés, o aluno e o professor, né? Então um que com o outro a comunhão. E depois nós teremos um momento de adoração ao Santíssimo, né? Por umas 2 horas. Na sexta-feira, 6 horas da manhã, a gente tem aqui o gesto de ter o Senhor dos Passos, de ungir o corpo, né? Então essa unção significa essa comunhão com a dor de Cristo, da vida nova. Então a gente tem esse gesto e Nossa Senhora das Dores. 9 horas da manhã nós vamos ter Via Sacra. Aqui na paróquia não tinha o costume de celebrar a Via Sacra às 9 horas. Também a pergunta, por que 9? Né? Porque 9 podia ser às 10, às 11? Que às 9 horas é o momento, segundo a palavra de Deus, o momento do julgamento.
vamos condená-lo, vamos matá-lo, entendeu? Então, por isso, às 9 é a sentença de morte de Jesus. Então, nós vamos celebrar a Via Sacra. Às 3 horas da tarde, então, nós teremos a adoração da cruz, conforme eu já expliquei por quê, às 3, e na sequência nós iremos fazer pela cidade, ou seja, na nossa paróquia, né, aquela procissão com Nossa Senhora das Dores e a imagem de Jesus morto, né? Então, esse sentido da, né, juntos celebrarmos. E então, é muito interessante porque a imagem de Jesus morto não é que a gente celebra a morte, mas é para celebrar a morte do pecado, do ódio, da vingança, né? Entendeu? É muito interessante isso. Como no Evangelho do Domingo de Ramos, Jesus falava para as mulheres: não choreis por mim, mas chorai por vossos filhos. Significa, eu estou entregando para que vocês tenham vida, mas aquele que sofre, às vezes os filhos, as drogas, enfim, né? Então passar com a imagem significa isso, pedido da morte, do ódio, da vingança, tudo aquilo que não nos gera vida. E no sábado, então, é um dia totalmente de silêncio, né? Do silêncio, da espera. E à noite, às 19h30, com toda a igreja no escuro, a gente lá fora faz a bênção do fogo novo e a gente então a vigília, a igreja que espera a ressurreição de Cristo. Muitas pessoas têm um círio, né? Então acho muito interessante que está começando a ter essa experiência do círio familiar, né? Ou seja, a luz, né? A vida nova. E nós iremos celebrar, tem batismo também por imersão, né? Que é uma retomada da igreja primitiva que fazia então o batismo por imersão. E no domingo então, claro, aí iniciamos durante 50 dias a celebração pascal do ressuscitado. E eu gostaria muito que aqueles que participam das celebrações pudessem, neste período, ir rezando aquela frase, né? O Senhor, que seja o ressuscitado, esteja convosco. E a Assembleia repete: Ele está no meio de nós. Não é só repetir, mas dizer: a partir de agora, Ele está conosco.